Todos os municípios já fizeram seus planos, né, seus planejamentos, que normalmente a gente faz o plano plurianual, que é LDO, que é o Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é planejado para 4 anos de governo. Isso tudo já está incluído as receitas atuais e as futuras. Rio das Ostras é a cidade per capita que mais investe em saneamento no Brasil, utilizando os recursos dos royalties. Somos a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro, comprovado pelo IBGE. Somos a 7ª no Brasil. Em 2005 nós tínhamos próximo de 45 mil habitantes. Em 2009, 96 mil habitantes pelo IBGE. São João da Barra hoje está tendo um grande investimento privado, que é o Complexo Logístico do Açu, onde nós temos que preparar toda a infraestrutura necessária para poder atender esse grande investimento, que em paralelo acontecerão também investimentos na área industrial, como a ida de siderúrgicas. Dentro do meu município passam 2 oleodutos, num total de 28 quilômetros. E sem dúvida, se tirarem nossos royalties e diminuírem como estão querendo, a saúde vai sofrer, a educação vai sofrer, o social vai sofrer, enfim, toda a prefeitura vai sofrer. Essa emenda significa o fechamento da cidade. Significa a falência total, não só de Búzios, mas de toda a região dos lagos. Queimados sofre porque perde quase 7 milhões de reais, fundamentais hoje para fazer a contrapartida em investimentos do governo do estado e do governo federal. Eu diria que nós perderíamos quase 40 milhões de investimento por causa da falta de 7 milhões. Todos os prefeitos falaram basicamente a mesma coisa, vamos perder muito. E como que a associação tem trabalhado essa questão? Quer dizer, já saiu da confederação, né? Nossos passos é juntar forças a todo o movimento político, inclusive de uma forma completamente apartidária, tanto dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, o próprio governador, lutando para que tal absurdo constitucional, como disse o nosso deputado, aconteça no Rio de Janeiro. Então, toda a mobilização é para que tal situação completamente política, completamente desestruturante, possa acontecer no nosso Estado. E o Estado, Renata? Bom, o Estado, a perda do Estado é enorme, né, e está olhando a situação dos municípios, né. Eu acho que Macaé é um grande exemplo, né, do que aconteceu com a chegada da Petrobras e com o aumento da produção, né. Macaé, quem conheceu Macaé na década de 70 e vai a Macaé hoje, né, vê que o que acontece na cidade que é impactada pela produção de petróleo, né. Porque eu acho que uma coisa que a população não tem clareza, né, porque é um setor complexo, é que não adianta, quer dizer, o petróleo ele vai sair do mar, mas ele tem que chegar em algum lugar, e ele vai chegar no ponto mais próximo, né. Essa fala do deputado Ibsen que tem a vista para o mar, eu só posso entender que ele esteja querendo fazer uma brincadeira, porque ele como um homem público já rodado, né, evidentemente que ele sabe que o petróleo tem que chegar em algum lugar, tem que haver o transporte, e os municípios são altamente impactados, sim, altamente impactados do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Eu digo que Macaé, todo mundo devia conhecer Macaé e conhecer histórias de Macaé, né? Como exemplo, e isso se reflete em todos os outros, né? Como a gente viu a fala dos prefeitos, né? A passagem de um duto por um município, né? A instalação de uma unidade de processamento de gás é altamente impactante, altamente impactante. Então, enfim, eu acho que, como disse o nosso prefeito, tem que manter a mobilização. A gente tem que manter a mobilização. O povo tem que estar mobilizado. Eu acho que esse foi um ganho. A nossa autoestima retornou. Com certeza. Agora acho que é importante a gente tentar trazer à população o entendimento de que os recursos dos royalties são fundamentais, né, na nova dinâmica econômica do Estado do Rio de Janeiro. As prefeituras e o Estado do Rio de Janeiro têm grande parcela das suas receitas atrelada aos royalties e às participações especiais. Isso tem um reflexo direto nas receitas, tanto via investimento quanto gasto social. Se você somar, por exemplo, os gastos de saúde dos municípios e educação, os royalties representam quase metade de todos esses recursos, somados os recursos de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, metade dos recursos da educação correspondem aos royalties. Mesma coisa, investimentos mais ainda. Mesmo se você fizesse um ajuste fiscal que eliminasse esses investimentos no Estado do Rio de Janeiro,
você ainda não cobriria. Você teria que ir para as partes mais rígidas do orçamento para tentar cortar, caso passe uma emenda dessa de perda de 90%. Então, os impactos econômicos são importantes, mas os impactos sociais também são fundamentais. Hoje eu vejo uma outra questão, para mim, fundamental. Eu, pelo menos, dediquei 20 anos da minha vida lutando contra a ditadura. E esta proposta que está no Congresso Nacional, ela afeta o Estado Democrático de Direito. É uma decisão ditatorial. E ditadura não é só golpe militar. Eu conheço no mundo diversos exemplos de ditadura com apoio do Congresso. E por que fere o Estado Democrático de Direito? Porque, nesse momento, Espírito Santo e Rio de Janeiro são minoria. Então a minoria está sendo esmagada, contrariando a Constituição. Porque a maioria quer. A Constituição garante não só a federação, mas com o direito das minorias. Então, isso me preocupa profundamente, porque a partir daí é olhar para o futuro. Imagine que, de repente, no processo produtivo brasileiro, o Rio Grande do Sul se destaque na produção de vinho e de artefatos de couro. E os estados se reúnem e decidem que o vinho e os artefatos de couro, o ICMS daí originário, serão tarifados no destino. E liquida o Rio Grande do Sul. Por isso tem Constituição. Eu fico pasmo de ver Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia, até mesmo São Paulo, não estarem gritando. E quem disse que esse pré-sal não pode se estender a Santa Catarina, ao Paraná e, quiçá, até ao Rio Grande do Sul, que já teve lá xisto betuminoso, pode ser voltar a ser viável economicamente, né? Então, rasgar a Constituição, voltar a um estado de ditadura, é muito duro. E é isso que nós estamos assistindo. Não é só a perda econômica, não. A perda econômica, ela é violentíssima. Por qualquer lado que você vá, está destruído as relações econômicas, financeiras, os equilíbrios dos contratos, todos sem exceção. Mas o mais grave é rasgar a Constituição, quebrar o Pacto Federativo e impor às minorias o que deseja a maioria sem a Constituição. E não é o que deseja a maioria, é que deseja o presidente da República, 500 e poucos, nem 500, 400 e poucos temos contrários de deputados federais e uma parte dos 81 senadores. Isso é o mais grave do problema que pouca gente está abordando. Você seguramente já ouviu falar de guerra de secessão. O que é guerra de secessão? É um Estado que quer se libertar da federação. Aqui a guerra da secessão é o contrário. Querem expulsar o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo da unidade federativa. A gente leva o petróleo junto. Agora é uma guerra da secessão, que se vier, é uma boa ideia. Que vier o bônus junto, muito bem, mas é uma guerra de secessão que só querem nos dar ônus. Então, isso nós não podemos admitir sob hipótese alguma. Agora, o momento de pré-eleição e tudo mais, tal discussão, ela traz ali não só no seu bojo a intenção clara e evidente de iludir os prefeitos, principalmente a qual a emenda Y fere e atinge com mais propriedade, essa ilusão que o Congresso Nacional estaria trabalhando para dar uma de Robin Hood e distribuir riquezas que não pertencentes a eles e tudo mais. E o que mais me coloca indignado é ver o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, como disse o nosso deputado, a proclamar, inclusive, a questão que no Rio de Janeiro, se continuar de forma radical, que ele vai conclamar os machos do Rio Grande do Sul, como se uma discussão dessa coubesse tal situação.
e não no seu cerne. Mas né? eu prefiro, como é aqui no Rio de Janeiro, tem macho e fêmea, né? E é bom a É verdade.